Sistema em tempo real é um sistema que está presente em todos os lugares. E por que não dizer que está presente em nós mesmos? A todo momento somos postos em situações em que o tempo faz toda a diferença. Quem nunca perdeu o horário de um ônibus, avião ou até chegou atrasado no trabalho? Geralmente chegamos atrasados por fatores externos que não podemos controlar, como o trânsito das grandes cidades, chuvas e até mesmo um veículo que furou o pneu ou parou de funcionar no meio do caminho. Nesses momentos, estamos diante de uma situação em tempo real. E você, sabe identificar mais algum sistema em tempo real? Bom, vou te ajudar um pouquinho citando exemplos do nosso cotidiano. O primeiro é o sistema de freio ABS utilizado nos carros atualmente. Seu funcionamento deve ser preciso, porque uma falha em situações cotidianas de um trânsito como esta, em que é preciso uma parada brusca, poderá acarretar em grandes acidentes. Assim como nos aviões, em que o sistema, ao detectar outra aeronave com a mesma altitude, tenta desviar sua rota a fim de evitar uma tragédia. Ainda no exemplo das aeronaves, temos o trem de pouso, que deverá ser ativado na sequência certa e no tempo correto para a aterrissagem. Como vimos, as aplicações variam muito em relação à sua complexidade, e as consequências de uma falha podem tanto gerar apenas uma dor de cabeça, como por exemplo, uma transação bancária mal sucedida, ou até danos irreversíveis, como uma tragédia aérea. Mas o que é um sistema em tempo real? Um sistema em tempo real é um sistema computacional que deve reagir a estímulos oriundos do seu ambiente em prazos específicos. Apesar de que é importante notar que tempo real não significa rapidez na reação, mas sim atender dentro de um limite de tempo. Então, para que um sistema computacional possa sentir o meio externo a fim de controlar algo, por isso que nós chamamos também de sistema controlador, é necessária a presença de sensores, e seus usos são dos mais variados, como sensores de temperatura, pressão, umidade, toque físico, com um botão, entre outros. Todos esses sensores eles trabalham em conjunto com atuadores, e esses atuadores, por sua vez, devem reagir em um prazo de tempo tolerável, a fim de evitar falhas. Por exemplo, em uma usina nuclear, mais precisamente no reator nuclear, a temperatura é constantemente checada. Se por algum motivo a temperatura se elevar a níveis perigosos, os atuadores entrarão em ação, a um limite de tempo considerável, a fim de controlar a temperatura e voltar a seus níveis normais. Até aqui já deve ter percebido que o prazo limite para a execução de uma tarefa é um fator de extrema relevância para o sistema em tempo real. Ele é tão importante que tem um nome, é chamado de deadline. Então daqui para frente iremos dizer que tarefas que não conseguem ser executadas e finalizadas em um determinado limite de tempo significa que perdeu o deadline, ok? E como são classificados os sistemas em tempo real? Bom, o sistema em tempo real é classificado de acordo com o impacto gerado pela perda de deadline. Então, é importante analisar os danos que uma falha pode gerar, ou seja, pode gerar danos graves e até morte, ou apenas um simples desconforto. Portanto, um sistema pode ser crítico, ou seja, não pode falhar em seus prazos, ou não crítico, em que o descumprimento do prazo é indesejável, mas ainda assim é tolerável. Baseado nisso, existem 3 tipos e nós vamos ver cada um deles. São o soft, o firme e o hard. O soft real-time é um sistema não crítico. Ele tem um tempo como parâmetro fundamental, mas uma falha é aceitável. Ou seja, mesmo que haja uma perda de deadline, o resultado ainda mantém alguma utilidade para a aplicação, embora exista uma degradação da qualidade do serviço.
Como exemplos, podemos citar o sistema que funciona em um leitor de DVD. Caso haja um não cumprimento de uma tarefa ou até mesmo um certo atraso na resposta, ainda assim é válido e não provoca danos irreversíveis. Outros exemplos podemos citar editor de texto, sistema de folha de pagamento, sistema de processamento de matrículas, entre outros. O filme Real-Time também é um sistema não crítico, porém o resultado das tarefas não tem valor algum após a perda de deadline. E assim como o soft não tem consequências catastróficas. Como exemplo, podemos citar o sistema de navegação embutida para controle de robôs autônomos agrícolas, em que excessiva perda de deadline pode fazer com que o robô danifique toda uma plantação. E por fim, temos o Hard Real-Time, que são sistemas críticos, em que a perda de deadline pode ter consequências catastróficas. Como exemplos, temos o controle de voo de aviões, mísseis, centrais nucleares, abrir válvula em duto de alta pressão, entre outros. E quanto ao escalonamento? Bom, para obter o atendimento do prazo para a resposta, usam-se algoritmos de escalonamentos específicos para este fim, divididos em dois tipos, dinâmicos e estáticos. Os escalonadores estáticos determinam as prioridades do processo previamente, de acordo com as regras específicas do mesmo. Por exemplo, o RMS, que significa Rate Monotonic Scheduling, atribui as prioridades de acordo com o prazo de cada processo. Já os escalonadores dinâmicos têm alternância de prioridade e ações tomadas de acordo com seu critério de escalonamento, e essas alternâncias são feitas em tempo de execução. Por exemplo, o EDF, que significa Early Deadline First, sempre prioriza o processo com o deadline mais curto. Caso haja um processo em execução e um processo de deadline mais curto entra na fila, há mudança de contexto para atendê-los. Aos poucos, os sistemas em tempo real passaram de um pequeno nicho de aplicações críticas para uma indústria em larga escala, que invade todos os domínios de nossa vida cotidiana, desde os celulares aos carros, desde a lavadora automática de nossas casas até as grandes aeronaves. Continua, contudo, sendo uma área de grande avanço tecnológicos, para tornar cada vez mais os sistemas críticos mais confiáveis e à prova de falhas. Created using Powtoon.